Ele, Alexandre de Moraes, quer pegar Eduardo Bolsonaro. Aspas. Isso é o que revelam novas mensagens reveladas do ministro Alexandre de Moraes. E mais, revelam que ele queria pegar a Revista Oeste, revelam que ele queria pegar outros alvos da direita, bolsonaristas, e que ele perseguiu essas pessoas. Eu vou mostrar para vocês esses absurdos e mais, vou mostrar que tinha um absurdo ainda maior. Tinha ordem dizendo que se você não achou nada, seja criativo, ache alguma coisa. Isso mostra uma perseguição de caráter político. Eu vou mostrar para vocês esses absurdos desse vídeo, vou mostrar por que é errado e quais são as consequências, o que deve acontecer com o ministro Alexandre de Moraes. Então fica comigo, se você não segue ainda, não está inscrito no canal, não deixa de se inscrever. E curte esse vídeo para que a voz da nossa indignação conjunta possa chegar mais longe. Vamos começar analisando essa nova publicação da Folha de São Paulo, em que diz que Moraes escolhia alvos e pedia ajustes em relatórios contra bolsonaristas. Vamos entender o contexto disso aqui. Qual é o contexto? O ministro Alexandre de Moraes era presidente do TSE e é ministro do STF. E ele conduzia no STF investigações contra o bolsonarismo, investigações temáticas e legais, abertas por iniciativa do próprio Supremo, sem distribuição, com uma série de ilegalidades. E nessas investigações a gente já vinha apontando, olha, existe uma perseguição à direita, e agora tudo vai ficar comprovado. Mas ele, além dele ser ministro do STF, ele era presidente do TSE, e dentro do TSE eles criaram um órgão chamado AED, que é a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação. Não tem previsão legal esse órgão, mas ele criou, e mais, estava usando esse órgão como um braço policial dele e como um braço, como se fosse um Ministério Público dele, uma Procuradoria-Geral da República para chamar de sua. E aí ele começou a pedir relatórios para essa AED, relatórios encomendados contra determinadas pessoas, e escondia que esses relatórios tinham sido pedidos por ele. A gente já vai entender tudo isso. Vamos lá, agora seguindo aqui na matéria. Esse é o contexto para você entender. E aí a Folha trouxe à tona, um outro contexto importante, uma série de mensagens trocadas entre quem? Entre o braço direito do Moraes no STF, o Ayrton Vieira, um juiz instrutor, entre o Marco Antônio Vargas, um juiz auxiliar do TSE, subordinado ao Moraes, e o Eduardo Tagliaferro, que era chefe daquela AED, daquela Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação. Esses três trocaram mensagens e essas mensagens vieram à tona. Essas mensagens, segundo a Folha, não foram objeto de hackeamento, não foram objeto de crime, de furto, de roubo, não seriam fruto de crime diferente do que aconteceu na Lava Jato, mas seriam fruto aqui provavelmente de um whistleblower, alguém que viu as coisas erradas, que estava dentro dali das conversas e trouxe isso à tona para que justiça fosse feita. Provavelmente essa é a origem da mensagem, já que não é fruto de hackeamento, não é fruto de crimes. Então vamos começar a analisar o que veio à tona agora. No dia 6 de dezembro de 2022, o Ayrton Vieira, o braço direito do Alexandre de Moraes do STF, manda uma mensagem para o chefe da AED, o Tagliaferro, com um pedido específico dizendo: vamos levantar aí todas essas revistas golpistas para desmonetizar nas redes. Espera aí, querem desmonetizar quem? Revistas golpistas? O que são revistas golpistas? Vejam que ele não está partindo de fatos praticados pelas revistas. Ele está partindo de uma categoria, revistas do espectro ideológico à direita, categorizadas por ele, aí, apelidadas de golpistas, e eles queriam desmonetizar todo mundo. Isso é o modo de você censurar, calar a voz da direita, simplesmente. E aí, essa solicitação foi acompanhada de um link no Twitter da revista Oeste, e ele disse: essa revista e outras do mesmo estilo, ou seja, outras da direita bolsonarista, outras que estão no espectro ideológico à direita. Pode isso? Não pode. E eu vou explicar para vocês por que não pode partir de uma pessoa, de uma empresa, de uma revista, de uma pessoa física para ir buscar algum fato. Eu já vou chegar lá com vocês. Mas vejam aqui que vai ficar mais grave. No dia 7 de dezembro, ainda naquele final de ano de 2022, o Tagliaferro avisou que na revista Oeste ele não encontrou nada de errado. Ele achou apenas publicações jornalísticas que não estavam falando nada demais. E perguntou então, olha, o que eu coloco nesse relatório então? E aí vejam a resposta gravíssima do juiz instrutor Ayrton Vieira, braço direito do Alexandre de Moraes no STF. O Ayrton respondeu, abre aspas, use a criatividade. E ainda deu risadas. Use a criatividade é basicamente invente alguma coisa. E completou. Pegue uma ou outra fala, alguma opinião mais ácida, que enquanto existe a Constituição de 88 deve ser legítima de uma democracia, mas pegue isso e bote no relatório, porque o ministro entendeu que ela está extrapolando com base naquilo que enviou e já tem uma decisão pré-determinada na cabeça dele. Ele já sabe o que ele quer fazer. Ache alguma coisa que possa ser usado. E aí, o Tagliaferro disse,
Vou dar um jeito, lembrando aquela frase simbólica, missão dada, missão cumprida, do ministro Benedito Gonçalves, dita aos ouvidos do ministro Alexandre de Moraes na posse de Lula. Basicamente, aqui foi um novo missão dada, missão cumprida, quando vem do ministro Alexandre de Moraes. Além desse alvo, Revista Oeste e outras revistas à direita, o Moraes teve também como alvo o Eduardo Bolsonaro. Agora, conversas de novembro de 2022, um mês antes, entre agora o juiz do TSE, subordinado ao Moraes, o Marco Antônio Vargas, e o Tagliaferro, que era o chefe da ED no TSE, mostram aqui um pedido para que fosse relacionado o Eduardo Bolsonaro com o argentino Fernando Serimedo. Quem é o Fernando Serimedo? Ele tinha feito uma live levantando supostas irregularidades nas eleições. E aí, vem aqui o juiz e fala, abre aspas, ele, Alexandre de Moraes, quer pegar Eduardo Bolsonaro, fecha aspas. Gente, é absurdo demais. Tem que pegar um ar, tem que parar para olhar, porque é muito absurdo. Não dá para acreditar nisso aqui. Vou repetir, abre aspas. Ele, Alexandre de Moraes, quer pegar Eduardo Bolsonaro. A gente não pode naturalizar isso. A gente não pode achar que isso aqui é normal. A gente não pode tratar isso aqui como se fosse mais um dia normal na nossa República das Bananeiras, em que abusos são praticados, censuras são praticadas e não acontece nada. Isso aqui é o cúmulo do absurdo. Ele quer pegar Eduardo Bolsonaro. E aí, como modo de pegar, o Eduardo Bolsonaro disse, tenta achar aí alguma ligação do gringo com o Eduardo Bolsonaro. E eles nem sabiam se existia, tanto que a resposta do Tagliaferro, chefe da ED, foi, será que tem? Será que tem? Depois ele encontrou um vídeo do Eduardo Bolsonaro com a bandeira do jornal que fez a live do argentino e aí relacionou os dois. Pum, passe de mágica. Tinha um objetivo pré-determinado, tinha já uma decisão na mente do ministro e aí ele só queria algum vínculo, algo que ele pudesse usar. Mandou ir atrás da pessoa, não de fatos, foi ir atrás da pessoa, acha alguma coisa. Já no dia 6, o tema voltou entre eles e aí o chefe da ED comenta com o juiz do TSE dizendo, olha, o Serimedo e o Bolsonaro são amigos já faz 10 anos. E ainda brincou, olha, se prender Eduardo Bolsonaro, o Brasil vai entrar em colapso. E aí preste atenção no que disse esse juiz do TSE subordinado ao Moraes, esse juiz auxiliar que atuava no TSE. Abre aspas, ele é bandido, fecha aspas. Veja então que aqui não se trata de dizer assim, estamos investigando, vamos apurar os fatos. Não, ele é bandido. Gente, não tem uma acusação criminal, não tem uma condenação criminal, mas eles já condenaram o cara em avanço. Só estão procurando alguma coisa para justificar. Afinal de contas, abre aspas, ele é bandido. Isso é o cúmulo do absurdo. A gente está falando do judiciário. Como que vai falar da imparcialidade? Nas mensagens, daquelas supostas mensagens da Vaza Jato, não tinha nada nem parecido com isso. Nada, nenhum pré-julgamento. E aí aqui você tem, isso é bandido. E agora? O que os garantistas de ocasião vão dizer? E aqueles que assinaram a cartinha da democracia? Cadê a verdadeira defesa da democracia? E aí o Tagliaferro faz um relatório, manda e pergunta, veja se o ministro vai gostar. Afinal de contas, missão dada é missão cumprida. E depois vai vir a resposta em relação a isso. Aí o juiz do TSE reencaminhou para o Tagliaferro uma mensagem com ordens do ministro sobre o que fazer com o relatório. E disse, com base nesse relatório aí, agora a gente vai determinar o bloqueio de contas e por aí vai. Ele gostou desse relatório e ele está disparando as ordens. Ou seja, o Alexandre de Moraes encomendava, gostava quando atingia suas finalidades, ele tinha alvos pré-determinados. Cadê a imparcialidade? Imparcialidade foi para as calendas, não existe qualquer sombra de imparcialidade aqui. E aí ele ainda diz, olha, puxou o fio da meada. Isso que importa, porque eles queriam puxar um fio da meada contra o Eduardo Bolsonaro. Mas não acabou aqui. Em alguns casos, Moraes pedia ajustes no relatório, inclusive para não constar que o pedido tinha vindo dele, para falsear o pedido. Isso é o que veio à tona ontem já. E aí, segue aqui as conversas e o juiz Ayrton Vieira, agora aquele juiz do STF, que era braço direito do Moraes, pede para o chefe da ED, Eduardo Tagliaferro, diz o seguinte, Eduardo, as postagens que nós temos do Paulo Generoso, do Paulo Figueiredo e do Constantino, o ministro achou que estão muito voltadas para a pessoa dele, ministro. Por favor, consiga para nós outras postagens deles que criticam as eleições, o TSE, que defendem um golpe, enfim, nesse sentido. Por que ele fez isso? Vocês conseguem entender? Pensa aí, por que foi feito isso?
A razão é simples e vai ficar clara, porque eles vão insistir que tirem as mensagens mencionando Moraes. A razão para isso é que se Moraes é vítima, se ele está sendo pessoalmente atacado, ele não pode atuar, ele é suspeito. Aí, como uma forma de esconder a suspeição do Moraes, esconder a motivação que pode estar possivelmente movendo o Moraes a adotar essas ações e, a fim de esconder essa condição que tornava ele suspeito para atuar no caso, eles pedem e insistem para que sejam tiradas as manifestações dessas pessoas investigadas que faziam menções ao ministro. E insistem nisso. O que gera um problema, porque o Tagliaferro já tinha até registrado no sistema do TSE esses relatórios. E aí eles vão atrás para tentar alterar esses relatórios já registrados. E o Eduardo fala, olha, é difícil achar publicação que ele não fale do ministro. Eu fiz as alterações solicitadas, veja se está melhor. E aí a resposta vem pro chefe da ED do seguinte modo, dizendo, olha, se for o caso, Eduardo, altere a data dos 3 relatórios. Gente, altere a data dos relatórios fazendo novos. Porque ele não quer que conste as postagens envolvendo o nome dele. Mais uma vez tentando esconder aqui a suspeição dele. Um outro alvo escolhido pelo ministro, segundo revelaram as mensagens, foi a juíza Maria do Carmo Cardoso, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Por que ela foi escolhida? Vejam só. Porque ela fez postagens. E aí, em razão dessas postagens, o juiz aqui, o Marco Antônio Vargas, do TSE, subordinado ao Moraes, manda o perfil da juíza pro Tagliaferro e pedindo para levantar as redes dela. E aí, no dia seguinte, o juiz vem e cobra aquilo. E encaminha prints da postagem da juíza que aparentemente vieram do próprio Alexandre de Moraes, uma vez que são acompanhados pela seguinte ordem. Prepare o relatório para nós abrirmos uma PET e oficiarmos CNJ. O que é abrir uma PET? É uma espécie de inquérito. Lá no Supremo, o Alexandre de Moraes não está atuando propriamente em inquéritos, mas está fazendo uma gambiarra, está atuando em PETs e ali ele faz ordens de bloqueios de redes sociais, investigações e por aí vai. E queriam abrir uma PET contra ela e oficiar o CNJ para que a corregedoria atuasse. Por quê? Ela foi corrupta? Como os corruptos que o Supremo está livrando? Ela praticou peculato, desviou dinheiro público com pessoas condenadas que foram livradas pelo Supremo? Não. Por causa de 2 postagens. Uma sobre Bolsonaro ter aberto o portão do Palácio de Alvorada para a entrada de apoiadores e outra em que ela criticava a Copa do Mundo. Reafirmava que a seleção verdadeira estava na frente dos quartéis. Não importa se você gosta ou não gosta do conteúdo dessas postagens. Não se trata disso. O que se trata aqui? Se trata de que não tem nenhum crime nessas postagens. 0 crime, 0 problema legal. Mas ela foi escolhida como alvo. Por quê? Porque ela estava na direita bolsonarista. Porque ela era de uma corrente ideológica. Não importa também se você gosta ou não do bolsonarismo, da direita, se você é de esquerda, centro, cima, baixo. Não pode perseguir ninguém politicamente numa democracia. E aí demorou um pouco e eles fizeram uma cobrança. Olha, prepara o relatório contra essa desembargadora. Gente, isso tudo é muito absurdo. Ah, e lembrem que o primeiro que eu mencionei foi o caso da Oeste. Olha o que aconteceu depois de vir esse relatório da Oeste, que lembrem, veio no final de 2022. No comecinho de 2023, veio uma notícia aqui do Poder 360 dizendo: YouTube desmonetiza o canal da Revista Oeste. Lembre que quando vieram à tona os papéis do Congresso americano, eles mostraram que o Moraes dava ordens de desmonetização, ordens de retirada de perfis e queria que as redes sociais matassem no peito como se fosse delas e não dele. Veja como que sai a notícia. YouTube desmonetiza, não é aqui Moraes desmonetiza. E tudo o que ele faz fica escondido, ele decreta segredo, ele não submete a transparência, não submete a fiscalização da sociedade. Ainda bem que vieram essas mensagens para colocar tudo à tona. E por que tudo o que a gente viu é errado? Por que é errado você pedir investigação sobre pessoas? É errado porque numa democracia que ele defende com palavras, mas não defende com ações, numa verdadeira democracia, vamos colocar assim, num direito penal democrático, num processo penal democrático, você jamais investiga pessoas. Você investiga, sim, fatos. Você investiga um fato criminoso e a partir desse fato você vai olhar se que pessoas foram responsáveis por ele. Mas você nunca parte da pessoa. Se você parte da pessoa para procurar o que tem de errado na vida dela, isso tem nome, é perseguição. E se você escolhe a pessoa por critérios políticos, ideológicos, isso também tem nome. O nome é perseguição política. E eu separei aqui para vocês verem um tweet muito bom do Paulo Martins, em que ele traz aqui à memória um caso célebre, famoso, que foi o caso do Stalin, que tinha o Beria lá, que era uma espécie aí de braço direito policial do Stalin,
que cumpria as ordens, missões dadas, missões cumpridas do Stalin, e o Beria, que era esse cachorro do Stalin, disse: mostre-me o homem e eu vou encontrar o crime. Se eu não achar, eu vou ser criativo, vou usar a criatividade, vou inventar. Lembra alguma coisa? Lembra alguma coisa que a gente viu? Se não encontrar, inventa. Seja criativo. Mostre o meu homem e eu vou encontrar o crime. Isso é coisa de ditadura, isso não é coisa de democracia. Infelizmente, nós temos vivido debaixo do arbítrio do Moraes, como nós temos denunciado aqui, dia sim, dia sim. E qual que é a consequência de tudo isso? Qual é a consequência dessas ilegalidades? Tem uma série de consequências, porque são várias as ilegalidades. Primeiro, a primeira consequência é a anulação de tudo isso, porque Moraes atuou sendo suspeito, sendo impedido em vários casos, porque ele não pode dar iniciativa à investigação. Eu vou abreviar aqui essa análise, porque eu fiz uma análise completa ontem na live de ontem. Não deixe de ir lá, mas vou te dar uma análise abreviada para ir concluir com você. Olha só, análise abreviada. Primeiro, tudo é nulo. Tudo é mais do que nulo, é inexistente para o direito. Pessoas falam que quando existe impedimento de um ministro, de um juiz, o que ele faz, a atuação dele, ainda que ele assine, é como se não existisse, porque não existe para o direito. Pode até existir no mundo físico, as decisões dele, mas não podem existir para o direito, porque ele estava impedido de atuar. E por que ele estava impedido de atuar? Porque ele deu iniciativa nas investigações, porque ele é interessado, porque o braço dele, que era aquela ED subordinada a ele, atuou como polícia e como Ministério Público a pedido dele, então ele não podia atuar como juiz nesses casos. Mas tudo isso que a gente viu mostra que ele estava buscando provas contra pessoas, partindo das pessoas e não dos fatos, o que também é errado, quebra completamente o dever de imparcialidade. Então a primeira consequência de tudo isso é a anulação dos casos. A segunda consequência é: o ministro Alexandre de Moraes precisa ser investigado junto com os outros cúmplices, outros possíveis partícipes, pelos possíveis crimes. Crime de prevaricação, se ele perseguiu as pessoas por razões ideológicas. Crime de falsidade ideológica, se os relatórios foram fraudados para mudar datas, para mudar de quem foi iniciativa, para retirar as menções a Moraes, que a ED entendeu que tinha que estar lá, o relatório era da ED, colocou as referências, as menções a Moraes feitas pelas pessoas que seriam investigadas e mandou tirar, fazendo com que a ED alterasse o conteúdo do que ela entendia que tinha que estar lá. Investigação ainda pelo possível crime de associação criminosa, já que essas pessoas, 4, esses 2 juízes, o chefe da ED e o ministro, se associaram possivelmente para a prática permanente de crimes, uma série de alterações documentais feitas em relatórios, de modo a que eles não correspondessem à verdade, escondendo o fato de que Alexandre de Moraes era impedido para atuar nesses casos. E mais, crime de impeachment, possível, sempre em tese, tudo precisa ser investigado, possível crime de impeachment. Por quê? Porque o juiz atuar num caso em que é suspeito ou impedido, configura crime de responsabilidade previsto no artigo 39 da lei do impeachment. E mais, não só ele estava atuando de modo suspeito, mas eles queriam esconder isso. Lembra da retirada das menções ao nome dele? Lembra das iniciativas, do pedido dos relatórios que ele fez e que não poderia fazer, isso torna ele suspeito e impedido? Pois é. Se você quer entender tudo isso que eu expliquei melhor em mais detalhes, não deixe de assistir a minha live de ontem, em que eu analisei a primeira matéria da Folha que veio à tona, e não deixa de curtir esse vídeo, deixar o seu comentário, o que você acha que vai acontecer. Será que o Senado, enfim, vai erguer a sua voz, vai tomar a postura adequada, vai reequilibrar os poderes, vai frear os abusos do Supremo, ou vai continuar dormindo em berço esplêndido? O que veio à tona é o absurdo do absurdo do absurdo. A gente nunca viu nada tão absurdo, nunca teve tão próximo de um processo de impeachment. É a hora do Senado tomar a coragem e agir, cumprir o seu dever com a sociedade brasileira. E lembrem que tudo isso que veio até agora aqui, que veio à tona, é só o começo, porque ontem a matéria publicada pela Folha falava que isso aconteceu, que a gente viu em relação a pelo menos 20 casos, e a gente está apenas no começo, a gente não teve ainda nem 10 casos revelados. E a pergunta que eu quero deixar para você é: o que você acha que vai acontecer? Conta aí pra mim nos comentários e não deixa de compartilhar e curtir esse vídeo se você quer que a voz da nossa indignação conjunta chegue mais longe. Se você tá indignado como eu tô, compartilha, curta, comenta para que a nossa voz conjunta possa chegar a mais pessoas.